Olá, eu sou Alexandre Maron. Eu sou Guilherme Pinheiro. E eu sou Isabela Moreira. E esse é o podcast da produção original da HBO, Westworld. E a gente está entrando em modo de análise do 7º episódio da 3ª temporada de Westworld. Quer mandar mensagens pra gente? É fácil. A gente tá no Twitter e no Instagram. O meu é @AlexandreMaron no Twitter e @AlexMaron no Instagram. E você, gente? Eu sou Gui_Pinheiro, tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu sou @Isa Moreira Bela, tanto no Twitter quanto no Instagram. É isso aí, gente. Então a gente tá falando hoje do episódio 7 de Westworld. E o nome desse episódio é Past Pawn, que é o momento no xadrez em que os peões ultrapassam a defesa adversária, né? E já estão lá. E tem, tipo assim, é que não tem impedimento, né? Não tem lei de impedimento no xadrez. Então eles já estão ali, tipo, só tem a linha final, né, do tabuleiro de xadrez na frente deles e tal. É legal a gente trazer essa referência, porque o Passed Pawn no xadrez é o peão que já atravessou a linha de peões adversários, né? Ele passou da linha de impedimento. Exato. Futebol. Por que o nome desse episódio é uma referência importante? Quando o peão chega no último nível, na 8ª fileira, o jogador tem a chance de trocar Isso. a peça, o peão, por uma peça que ele já tenha perdido. No caso, ou um bispo, ou um cavalo, ou a torre, ou a rainha. Isso. E eu acho que isso, a referência desse episódio é justamente o Caleb, né? Quando a gente vai falar mais pra frente, mas a Dolores, quando eles estão conversando, um pouco antes da Dolores sair pra lutar com a Maeve, ela fala que ele sempre acreditou que ele era um seguidor e não um líder. Isso. E aí ela fala, então agora você vai pegar tudo que o sistema te der e vai liderar. A referência é justamente essa, quer dizer, o Caleb deixou de ser um peão pra ser uma rainha, entre aspas, né? Pra ser um líder. Isso. O que vocês acharam do episódio 7, pessoal? Então, gente, a primeira coisa é que a gente não pode deixar de ressaltar o fato de que esse é o 7º episódio da 3ª temporada e que a série foi renovada para a 4ª temporada, né? Então, coincidentemente, na semana passada a gente falou sobre isso. Eu disse que eu tinha ficado com a impressão... Eu passei a temporada inteira com a impressão de que essa seria a última temporada, mas que o episódio passado tinha meio que me feito mudar de opinião. E, de fato, isso foi confirmado durante a semana, depois que a gente já tinha gravado o podcast. A HBO anunciou que teremos uma 4ª temporada de Westworld. Então, daqui 2 anos, como tem sido na série, né? Intervalos de 2 anos, imagino que a próxima temporada só venha pra gente em 2022, mas que bom que teremos mais uma temporada, né? Isso aí. Não, muito bom. Isso aí, com certeza. Sobre o episódio em si, eu gostei muito do episódio, principalmente do desenvolvimento da história do Caleb, porém foi um episódio que me deixou com mais dúvidas, com mais perguntas do que respostas, como é o hábito da série e com como a gente sabe que só tem mais um episódio, mais 1 hora de Westworld nessa temporada, imagino que muitas dessas respostas ficarão pra 4ª temporada, né? Isa. Com certeza. Eu gostei do episódio também, principalmente da interação deles com o Solomon, né, o Salomão, a gente vai falar um pouco mais pra frente, e de rever alguns amigos, mesmo que brevemente, né, vamos chegar lá daqui a pouco. uma nova versão deles, que a gente pode talvez começar por aí. Deixa eu só falar uma coisa também desse olhar geral, é engraçado, né, porque essas séries, elas têm duas grandes maneiras de contar a história, né? Aqueles episódios bem fechadinhos, temáticos, e um personagem, que são uma delícia, né? Mas também tem uma coisa muito legal quando a série bota o pé no acelerador, né? E aí todos os episódios estão indo, sabe, numa direção clara, assim, a gente tá realmente andando, você sente aquele prazer de que a história tá se movimentando mesmo, assim, não tem solavanco nem nada, assim. Esses episódios das 2 últimas semanas, principalmente, são bem assim, né, bem, vamos direto. Bom, então vamos lá para aquela cena inicial, né? Essa cena inicial, ela tem aquela característica que eu amo do Westworld e que eles adoram fazer isso, né? Que é assim, a gente terminou o episódio passado assim, não, episódio que vem é Caleb, é isso, é aquilo e tal. E aí eles começam um cenário completamente diferente, né? Eles foram amarrar a ponta do Musashi, né? Isabela, o que aconteceu lá?
Conta pra gente. Bom, a gente começa em Jacarta, né? E pelo gráfico já dá pra ver que as perturbações ao redor do mundo já estão crescendo, né, pelo gráfico do Roboão. E aí a gente reencontra o Musashi, ou, né, a Dolores Sashi, o que vocês quiserem chamar, num restaurante. E ele recebe uma ligação da Charlotte falando, eu tenho um plano novo, eu não gosto desse atual, porque ela vai deixar nós dois pra morrer. E aí, quem a gente reencontra? Clementine. Calma, que eu sei que você tá louca pra ver a Clementine. Mas é super importante a gente não esquecer de lembrar, né, que a gente ficou semana passada especulando, né, o que a Charlotte vai fazer agora. E a Charlotte cantou a pedra dela, né, cantou a jogada dela. Ela agora basicamente virou uma Dolores. A Dolores, ela é tão rebelde, tão revolucionária, que ela se liberta dela mesma. Ela é rebelde com ela mesma. Eles não conseguem andar juntos, né? Isso é muito importante. Então a gente sabe que a Charlotte vai ter alguma importância. Se não for no final da temporada, na quarta temporada como uma Dolores, uma divergência da Dolores, né? Ainda mais com o que aconteceu, né, no final desse. Mas a gente já chega lá. Bom, a gente tem esse reencontro tanto com a Clementine quanto com a Hanario, que é uma das lutadoras, né, que aparecem no Shogun World. Que era uma versão da Artifice. Isso. E, bom, eles começam a lutar com os capangas do Musashi, mas não adianta, o Musashi só sobra a cabeça dele, né? E as duas têm um momento, acho que vale a gente ressaltar, né, em que tem uma breve troca ali entre eles, e o que a Clementine fala, né, é assim, nem eu nem a Maeve estamos à venda, né? Não adianta, não tem o que fazer, a gente tá aqui e a gente vai seguir o nosso plano também. Então, um começo bem, bem empolgante, assim, pra esse episódio. Então, é só uma pergunta, vocês acham que é a Clementine mesmo? Porque eu acho que é a Maeve, no corpo das duas. Eu acho que são réplicas da Maeve. A Clementine... Sim, eu digo Clementine porque é o corpo, né? Como a gente reconhece ela, mas pra mim eram cópias da Maeve, as duas. Então, eu também fiquei com essa impressão. Confesso que eu ainda não sei, ainda tô em dúvida. A gente cai naquela situação será que eles vão realmente repetir, né, a duplicação de corpos e não sei o quê? Eu fiquei com a sensação de que a Maeve agiria diferente, de que a Maeve não faria a mesma coisa que a Dolores, não. Mas quando elas têm aquela conversa na simulação, uma das versões da Dolores começa a falar pra Maeve o que ela precisaria pra combatê-la. Uma das coisas era justamente ter uma equipe, né? Tipo, pessoas que pudessem ajudá-la. As palavras da Maeve são: eu quero o que ela tem. Exatamente. E são cópias, né? Exato. Então, eu acho que é ambíguo, né? É ajuda ou são cópias, né? Mas eu acho que, como a gente sempre fala... Acaba sendo as duas, né? Então, mas como a gente fala, nada no Westworld é por acaso. O diálogo, ele é ambíguo justamente por isso. Pra dar essa margem de, será que é a Clementine e a Hanario? Ou será que é a Maeve no corpo das duas? E a gente fica nessa dúvida. Agora, uma outra questão que eu fiquei é, em que momento... A gente tinha falado do lance da Charlotte de repente se virar contra a Dolores original, né? Mas aí, o que não foi respondido, e não sei se vai ser respondido, é em que momento que a Charlotte entra em contato com a Maeve ou com a Clementine, enfim. Porque a Charlotte liga pra falar, eu revelei a sua localização pra uma amiga. Obviamente que precisou haver esse contato entre o lado da Maeve e o lado e a Charlotte. Eu queria saber, em que momento que isso acontece? 2, se elas estão, então, lutando juntas, né? Ou se, na verdade, a Charlotte tem um terceiro plano, que a gente nem sabe qual é ainda. Se ela só quer matar a Dolores, enfim, são questões que ficaram. Além disso, tem uma outra questão, né? A Charlotte, ela levou a pérola do Martin no episódio passado. Muito possivelmente ela ia ser incorporada em algum outro corpo de host, né? Ela mata o Sato, né? Que é o Musashi, e aí a Hanario leva a cabeça dele. Ou seja, ela tá com mais uma pérola. A terceira pérola tá nela,
nela, né? A quarta tá na Dolores, e aí tem aquela quinta, que a gente ainda não sabe onde ela tá. E aí a minha teoria é que a Dolores sabe que vai morrer, e a quinta pérola, aí essa é uma teoria que eu desenvolvi ontem, eu vou até respirar fundo pra contar pra vocês. A gente sempre ficou se perguntando nessa temporada quem era aquela quinta pérola. Antes até da gente saber que as outras 4 eram a Dolores, né? Aham. Tudo indica, a Dolores, durante a temporada, tudo indica que ela sabe sempre como as pessoas vão reagir, o que vai acontecer, né? No episódio de ontem, ela fala que possivelmente a Maeve é quem vai matar ela. Antes dela ir lutar, quando ela tá ela e o Caleb de frente com o Salomão. A minha teoria é de que essa quinta pérola é ela de novo, e o Bernard ela trouxe pra reimprimir ela. Por quê? Porque o Bernard tá começando a... O Bernard, ele fala ontem que o plano da Dolores pra destruir a humanidade é o Caleb. O plano é o Caleb, ele fala, né? Ao mesmo tempo, a Maeve tá lutando, aparentemente, do lado do vilão da temporada, certo? Eu acho que nesse embate, em algum momento, o Bernard vai ter essa realização de que o que a Dolores está fazendo não é destruir a humanidade, que ele ainda não teve. E então você agora está concordando comigo, seu Guilherme? E a quinta pérola, sim, agora eu estou. Mas a quinta pérola é ela de novo, e ela trouxe o Bernard no final das contas, porque o Bernard sabe que vai precisar dela, e aí ele vai reimprimir um corpo da Dolores, entendeu? Ela sabe que a Maeve vai matar ela, que o Serac vai matar, enfim, o Serac barra Maeve, né? Esse lado da equação, vão acabar com ela, e aí ela precisa voltar de alguma forma. E essa quinta pérola é pra isso. Tá. Eu acho, só que a gente não pode esquecer, segura esse pensamento por uns segundos aqui, que o Musashi, antes de ser pego, né, pela emboscada da Charlores, ele mandou uma mala embora, com um capanga lá dele que ele mandou embora. Então tem uma encomenda do Musashi atravessando o mundo para alguém, provavelmente a Dolores é alguém, ou então para alguém lá nos Estados Unidos, alguém em algum lugar, ou até o Serac, sei lá. O que será que vai acontecer? Mas tem um AIS na manga aí que tá em trânsito, que a gente não sabe o que é. Né? Voltando para o que vocês falaram, já que você falou de Bernard, vamos direto pro Bernard, Stubbs e William agora, né? Para a gente tentar amarrar essas ideias que você colocou aqui. Falando do Bernard, eu acho que tem uma coisa muito interessante sobre o Bernard, que é o seguinte, ele é um personagem... Eu costumo dizer que a Maeve é uma personagem bem direta, assim. A Maeve parece, embora ela seja muito inteligente, ela é muito boa para decodificar o cenário, mas ela é muito direta, ela não fica cheia de subterfúgios, ela é muito aberta, né? E o Bernard, ele é o personagem, é aquela coisa do... Ele tá sempre questionando tudo, então eu sinto que o Bernard, ele em grande parte na série até aqui, ele é usado para jogar a gente em várias direções. Porque como ele parece ser genial, ele parece sempre saber as coisas de uma maneira interessante, ter uma visão interessante das coisas, parece que ele tá sempre jogando a gente na trilha errada, sabe qual é? E ele é o cara que diz as coisas erradas para depois se corrigir no final. Por isso que é engraçado, como eu acho assim, ele tá convicto desde a primeira cena da série que ele aparece, que a Dolores quer acabar com a humanidade, né? E aos poucos ele vai descobrindo o plano, mas tudo que ele descobre no plano ele vai colocando sob essa lente, assim. Eu tenho a sensação de que o Bernard, ele é um cara feito para jogar a gente numa direção, mas ele vai no final, ele vai amarrar tudo. Então, ele quase que explica a história pra gente, de alguma maneira e tal. Sim. Mas ele fica jogando a gente nessas direções pra gente sempre ficar meio confuso, entendeu? Então, assim, por isso que ele fica ele fala pra gente as coisas pra depois a gente ficar quebrando a cabeça. E ele, no final, ele também amarra as ideias e tal. Então, eu acho que juntando com o que o Gui falou e com o que eu também... Algumas teorias minhas, nossas, né, do nosso grupo aqui, eu acho que o Bernard vai chegar a essa conclusão mesmo de que a Dolores tinha um plano um pouco mais complexo do que ele imaginava. Assim, que ele estava enxergando tudo muito certinho aqui. Mas vamos tentar arrumar aqui, né? Quer dizer, Bernard e Stubbs resgataram William no episódio passado e agora o Bernard estava ali vasculhando os sistemas daquela instalação e começa a sacar o que está acontecendo, né? Ele descobre, de novo, praticamente para explicar pra gente, né, a história do vírus, porque parece que não ficou muito claro no episódio passado, então ele agora tá basicamente decodificando. Olha, tem um vírus no seu sangue, esse vírus não só revelou sua localização, como revelou a localização daquela base lá que a Dolores está indo com o Caleb, né? Então, assim, tipo, ele vai meio que amarrando essas pontas, né? Ele vai, de novo,
jogando a gente nessa direção de que a Dolores quer acabar com a humanidade, não sei o que, temos que fazer alguma coisa. E aí a gente tem um William pistola, né? A gente pode chamar ele de... Não é mais o William revólver de 6 tiros, agora temos o William pistola mesmo, né? Assim, inclusive nesse momento, né, que eles têm essa realização do que tá acontecendo, e eles percebem que, assim, de acordo com esse sistema, o William tá morto. E que esse não é o único caso também, né? Assim, tipo, muitas das pessoas que passam por ali, então, a maioria delas são consideradas mortas ou desaparecidas, que se encaixa muito bem com a história do Caleb, né? Mas eu confesso que eu não sei muito bem como eu me sinto em relação às motivações do próprio William, sabe? Em relação a isso, assim, qual que vai ser o papel dele nessa batalha, né? Nessa revolução, porque ele quer destruir todo mundo também, ou só os anfitriões? Eu fiquei confusa com isso. Eu acho o William é um personagem... Eu achei o William um personagem mais perdido essa temporada, e eu adoro uma coisa muito interessante, né? Beleza que o William era o cara da empresa que criou os robôs e tal, né? Muito legal isso tudo, mas o William é um cara legal porque ele passou as últimas 3 décadas trucidando robôs todo fim de semana, quando ele ia lá pro Westworld se divertir. Uhum. E aí eu adorei que quando ele resolve que ele tem uma nova motivação na vida, a nova motivação na vida... Gente, sério. Gui, você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não, então, na verdade, eu ia falar justamente, você falou que o William ficou um pouco perdido nessa terceira temporada, eu vou falar pra você que os 3 ficaram, assim. O Stubbs é só um acessório ao Bernard, né? Ao arco do Bernard. Então, como é que ele chamou o Stubbs? Ele falou que o Stubbs ele é um abridor de lata. Exato. No caso, ele é um protetor de lata, né? Porque ele tá lá pra proteger o Bernard. Mas o Bernard mesmo, assim, ele fez muito pouco, né? O que ele fez, coisas que ele foi lá e fez, né? Ele teve uma função muito mais contemplativa nessa temporada do, de fato, um cara que fez as coisas, que foi atrás das coisas. Eu espero que isso mude no último episódio da temporada, porque claramente se ele passou essa terceira temporada inteira e ele e o Stubbs basicamente deu tudo errado que eles quiseram fazer nessa temporada, eu acho que isso vai ser justificado no último episódio. Claramente ele tem uma função, vai ter uma função nesse arco e a gente deve ficar sabendo disso no último episódio da temporada. Mas tirando isso, assim, eu realmente achei um arco fraco pra ele, como um dos 3 protagonistas da série. Eu achei um arco um pouco fraco pra ele. Espero que isso seja justificado novamente no último episódio. Eles acabam novamente se dando mal, né? O William fala que vai matar eles. Se os 2 não matarem o William fala que vai matar eles. Aí ele sai andando, o Bernard olha pro Stubbs e fala: a gente pode precisar dele. Não matam o William. Aí eles vão eles estão chegando na última cena deles no episódio, justamente quando o Bernard fala pro Stubbs que o plano da Dolores é o Caleb. Eles estão tentando arrumar um carro, o William sai andando, a hora que ele volta ele tá com uma 12 na mão, e aí ele aponta a 12 pros 2, e aí acaba a participação dos 3 nesse episódio, mas enfim, agora eles, em tese, estão sob o domínio do William, e a gente não sabe se o William vai matar eles ali ou não. Assim, eu acho que, com risco de me repetir um pouco, mas assim, eu acho que o Bernard realmente é esse personagem, tem uma função secundária nessa temporada, até porque ele era o condutor da temporada passada bem claramente e tal. Mas eu acho que o Bernard ele é vítima nessa temporada do plot, né? Quer dizer, essa temporada ela é tão importante do ponto de vista do plot que foi colocado em ação pela Dolores, que grande parte da função do Bernard nessa temporada é quase que espelhar a nossa jornada, né? Ele tá de fora, embora eu acho que temos uma reviravolta até o final com o Bernard, porque a primeira cena do Bernard é ele tentando entender o que diabos a Dolores fez com ele, se ela tá fazendo algum tipo de interferência nele e tal. Isso foi abandonado depois, mas nada em Westworld é abandonado realmente, né? Vira sempre uma cartada para algum outro momento. E aí ele passa a temporada meio que explicando, tentando, né, explicar o plot, o que ela tá fazendo pra gente, né? Quase que sendo uma segunda voz ali falando, tal, e errando. E eu acho que ele ainda vai se corrigir até o final. Então, eu acho que o autor deixa, às vezes, os personagens agirem de uma forma quase autônoma e a história vai seguindo os personagens. E tem situações em que o plot, né, quer dizer, a história se impõe e o personagem vai virando um seguidor da história. Eu acho que o Bernard, nessa temporada, mais do que nunca, ele tá meio que seguindo a história e explicando as coisas
pro espectador em várias situações, não necessariamente explicando certo, né? Dando uma interpretação da história, porque ele não sabe tudo, né? Ele tá junto com a gente aqui, né? Pô, e sendo que ele tem essa visão de que a Dolores quer uma coisa que não necessariamente é o que a Dolores quer, né? Mas eu gosto da coisa dele falar que a Dolores é uma personagem poética, né? Que ela sempre vai ter uma visão meio irônica da situação, né? E que por isso que ela colocaria o Caleb como o verdadeiro plano dela. Eu concordo com vocês, assim. Eu gosto muito do Bernard como personagem. E eu tinha muitas expectativas pra ele quando a gente começou a temporada, sabe? A gente teve uns momentos muito legais ali dele, quando ele tava começando a jornada dele. Mas desde então ele ficou a essa margem. E eu confesso, assim, né, que eu entendo esse artifício de usar ele como um espelho, né, do espectador. Então, ter um outro lado da jornada. Mas nesses episódios, nessa temporada que tem menos episódios e são episódios muito cheios de informação, eu acho que fica meio cansativo, sabe? Essa repetição. Algumas vezes eu ficava assim, putz, eu não sei se a gente precisava tá ouvindo essa explicação dele agora, sabe? A gente já sabe que a gente tá entendendo o que tá acontecendo, acompanhando a série. Parece que quase que eles estavam subestimando um pouco a gente nesse sentido, sabe? Então eu espero que tenha uma reviravolta agora no último episódio, porque senão foi só um artifício por um artifício, sabe? Nessa temporada. O que eu acho que vai acontecer é que o Bernard tinha uma função nesse arco da terceira temporada. A questão é que a função dele a gente vai ficar sabendo realmente só no último episódio. Então, por isso que, por vezes, a sensação de que a história dele, a jornada dele, era um pouco arrastada e tal. A gente, certamente, o próprio Bernardo fala isso, que no quinto episódio, que a Dolores trouxe ele pra fora do parque por uma razão. E que, aparentemente, ele percebe qual que é essa razão, né? A gente ainda não sabe, mas a gente deve ficar sabendo agora na semana que vem. Eu acho sempre bom lembrar o seguinte, né? Eu acho que o Bernard tá falando um monte de coisa e que ele está em vários momentos errado. Então ele não tá só explicando, né? Ele tem uma função de tentar refletir a nossa confusão, né? Ele tá tentando, junto com a gente, entender qual é o plano da Dolores. Isso eu acho valioso, tá? Por quê? Porque não é uma explicação necessariamente. Ele está errando também, ele tá errado. Não necessariamente ele tá certo o tempo todo, na minha visão, tá? A segunda coisa mais que a gente não pode esquecer é que a pérola do Bernard, ela é diferente das outras, né? A pérola do Bernard, ela tem uma cor diferente. Essa cor diferente, pelo que eu lembro que eu posso inferir diretamente, que pode uma das poucas certezas que eu tentei formar aqui a pérola do Bernard, ela é efetivamente uma fusão do Arnold e do Bernard, né? Ela não é uma pérola normal, ela tem código humano lá dentro, porque as pérolas experimentais, né, de psiques humanas, elas teriam uma cor diferente. Então, essa pérola do Bernard, ela é meio que uma fusão ali, por isso que ele é tão único, ele é especialmente único, até por isso também. Quem escreve essas histórias adora essas simbologias, né? Ele seria quase que um elo perdido ali, ou um elo achado, né? Um personagem que conecta essas duas realidades, né? Um personagem que tem tanto a código humano quanto o código dos anfitriões. Então eu acho que tem algo reservado pro Bernard no último episódio. Para tudo, cessar funções motoras. Interrompemos esse programa para dar um lembrete muito útil em tempos de quarentena. Se já era legal poder ter acesso à programação da HBO por demanda a qualquer momento e em qualquer lugar, em uma época em que a gente tem que ficar em casa, a HBO Go é uma ótima forma de se entreter. E tem para todos os estilos, né? Por exemplo, se eu quiser ver uma série com personagens de quadrinhos, tem? Moleza, Watchmen, que a gente, aliás, fez um ótimo podcast sobre ela, né? E tem também Monstro do Pântano. E fantasia, Gui? Fantasia tem também. His Dark Materials, a série original da HBO baseada na obra de Philip Pullman, com Ruth Wilson, James McAvoy e Daphne King. Aliás, é mais uma série que a gente fez um ótimo podcast. Tem alguma coisa de mistério? Tem o Outsider, né, que é baseada na obra do Stephen King, foi criada pelo Richard Price, que é só o cara que fez Night Of, The Deuce, The Wire, entre outras. E ainda tem no elenco a Cynthia Erivo, que foi indicada ao Oscar, e o Ben Mendelsohn, que arrasam. E tem coisa com temática mais jovem, Gui? Claro que tem. Tem para todos os gostos. Tem Katie Keene, com uma temática mais leve,
E tem Euforia, com uma temática um pouco mais ousada. E olha, quem já assina HBO na TV paga tem acesso usando apenas as credenciais da operadora. E quem quiser assinar só HBO Go, faz isso pelo app que está em todas as lojas de aplicativos. Então, ó, dado o recado, vamos voltar, né? Vamos voltar pro programa porque tem muita coisa pra falar ainda. Não quero me estender nisso, mas o que eu quero dizer é assim, num ponto de vista narrativo, sabe? Essa é uma temporada muito densa, muito cheia de informação em poucos episódios, e o Bernard, eu senti que eu tava vendo a mesma cena com ele. Eu entendo esse propósito, eu entendo a motivação dele, mas em alguns episódios ele realmente, se fosse só pra, tipo, repetir o que já tá acontecendo na cena, sabe? O show don't tell sendo quebrado totalmente, assim. Um pouco do desperdício do Jeffrey Wright também, que é um ator fantástico, sabe? Essa é a minha perspectiva sobre isso. Aliás, aproveitando esse gancho que a Isa falou de ser uma temporada cheia de informação, tem uma outra coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha aqui, eu vou usar isso como gancho pra gente falar de quem realmente importa nesse episódio, que é o Caleb, né? Quem é o protagonista do episódio, né? Durante a temporada, a gente fica com a sensação, principalmente na primeira metade, de que o Caleb, a associação do Caleb com a Dolores aconteceu quase que ao acaso, né? Ele vê ela ferida lá naquele túnel, ele ajuda ela, ele chama a ambulância, a Dolores, depois que rola aquela cena com os policiais, que ela mata os policiais que na verdade são bandidos, ela manda ele embora, e aí ela pede informações sobre o Caleb e tal, e aí depois o Bernard fala que o plano da Dolores é o Caleb. A minha questão pra esse episódio é a seguinte: a Dolores, ela sai, aparentemente nos primeiros episódios, ela tá com um plano muito bem concatenado na cabeça dela, né? Tipo, ela sabe tudo que ela vai fazer, ela lê os livros, então ela sabe como as pessoas vão agir, né? Em que momento que o Caleb vira o plano dela? Porque não me parece que quando ela saiu do parque, ela sequer sabia da existência do Caleb. Isso. Né? Realmente, a série faz questão de enfatizar, ou de dar a entender, pelo menos, né? Que a associação dos dois aconteceu praticamente ao acaso. Tanto que ela ainda... não é só que ela encontra, que o Caleb encontra ela tenta se desfazer do Caleb. Ela fala, quanto menos você souber de mim, melhor pra você. Né? Tem aquela conversa dela com o Caleb no pier, que ela fala que o ser humano é previsível, mas que ele, de alguma forma, surpreendeu ela. Me parece, eu fiquei um pouco, não sei se decepcionado é a palavra, mas não me parece algo, sabe, não me parece, esse improviso não me parece algo que a Dolores faria, entendeu? De repente ela muda o plano e fala, não, agora o meu plano é esse cara aqui, principalmente mudar o plano inicial dela pra concentrar os esforços dela em um humano, que ela fala que são previsíveis e que são erráticos, etc e tal. Então, assim, eu fiquei um pouco com essa dúvida, assim, em que momento que o Caleb virou o plano dela, porque não me parece que o plano dela inicial era esse, entendeu? Primeiro que eu acho que, de novo, eu acho que o Bernard não precisa estar certo. Ele colocou ali algo que é a interpretação dele do plano dela. Mas eu tenho essa mesma sensação que você tem, eu acho que você está coberto de razão, e acho que isso é algo que precisa ser esclarecido, né? Quer dizer, enfim, precisa não, mas de alguma maneira, porque senão fica parecendo até um furo, né, do roteiro, né, tipo, mas peraí, mas como é que ela sabia e tal? E assim, parece que ela não sabia por tudo que você falou, né? Ela pede informação sobre o cara, até porque assim, se ela chegasse 2 segundos, tudo bem que a gente fala de robôs que são extremamente precisos, né, mas se ela chegasse 2 segundos depois, naquele momento ali, ele tinha dançado, né, quer dizer, ela não tá no domínio da situação o tempo todo e tal. Na melhor das hipóteses, talvez a gente pudesse dizer que ela sabia que ela precisava de um elemento humano específico que ela não tinha e que ela precisava achar e que ela achou no Caleb, mas eu acho que é algo muito difuso para que o plano dela inteiro dependesse do Caleb, né? Então, mas a questão é que ela muda a trajetória. Eles vão na instalação que eles passam esse último episódio e ela fala pra ele, a gente vai lá porque você precisa recuperar algo que foi tirado de você. Não, então, eu tô concordando ela com você. Ela começa a direcionar os esforços dela para que o Caleb fique sabendo do que é o passado, do Caleb fique sabendo o que é o sistema Salomão e o que é o programa de recondicionamento.
Quer dizer, ela realmente direciona os esforços dela para o Caleb. E aí, na última conversa que eles têm antes da luta com a Maeve, rola aquele diálogo que a gente falou no começo do programa, que pega tudo isso que o sistema te der e lidere. Quer dizer, você sempre achou que você era um peão, você não é um peão. Você é um líder, então você precisa liderar. Me parece uma mudança de trajetória que não seria característica da Dolores. E é por isso que eu fiquei com esse incômodo, entendeu? E justamente de ser praticamente o paciente número 1 para essa reprogramação de pensamento, de memórias, emoções, realmente uma explicação sobre isso, assim, eu acho que deve vir, porque não tem como ser uma mera coincidência ser esse cara, sabe? Mas eu queria saber um pouquinho sobre o que vocês acharam desse esclarecimento, assim, do passado dele, dos flashbacks. Eu confesso que a gente viu tantas vezes algumas partes, algumas coisas a gente já tinha uma noção, né? Assim, bom, ele matou o Francis, talvez não seja exatamente a memória que ele tá tendo, né? Então a gente teve um esclarecimento sobre isso. O que vocês acharam? Então vamos organizar aqui, cronologicamente, né? Então vamos rememorar. Eles dois, no final do episódio passado, pegam um jato, vão para esse lugar onde eles estão, né? Ela recebeu aquela super arma meio teleguiada com drone, o caramba 4. Eles estão indo para esse lugar que ela estava esperando a informação para saber onde era, né? Que é aí, inclusive é um cenário que lembra Westworld, né? Que ela vai evocar essa lembrança e tal. Eu acho que coisas que me chamam a atenção, né? O Caleb tá seguindo ela sem saber nada, né, sobre o que tá acontecendo, né? Basicamente virou um seguidor mesmo, assim, porque de certa forma é como ele se enxerga, né? Então ele faz uma pergunta pra ela, tipo assim, que era pra ele ter feito há algum tempo já, né? Tipo, mas como é que é essa revolução aí que eu tô te ajudando a fazer, como é que ela é mesmo? Assim, ele não pensou sobre a própria motivação de estar com ela, né? Pois é. Aí eles chegam nesse lugar ali, e aí é o lugar onde ele ficou preso e tal. E aí conecta com tudo que a gente está falando agora. É assim, a Dolores, além de poderosa, multifacetada, né, vários corpos, linda, inteligente, forte, né, ela é a primeira robô, não sei o que lá. E aí ela ainda por cima é muito sortuda, porque ela foi achada pelo cara certo, né? Então, acho que esse ponto que a gente levantou aqui é importante, assim, tipo, ou era um plano e pronto, e é por isso que ela tava nos lugares A, B ou C e tal, mas assim, vamos lá, gente, ela queria capturar o Martin estava no lugar certo, tudo bem que ela podia usar o aplicativo para achar as pessoas e tal, não sei o quê, mas enfim, tem muita coincidência empilhada aí. Acho que esse é o ponto pra gente tentar resolver no próximo episódio, que acho que só quando a gente vai conseguir saber se eles vão endereçar isso ou não. Mas vamos lá, aí eles estão lá dentro, a gente vai vendo, né, que as memórias do nosso amigo Caleb foram inventadas, né, usando o mesmo processo que usaram no William, no episódio passado, com uma coisa interessante, né? Ele e o William são da mesma categoria mesmo, né? Eles são não sei o que lá, que é uma categoria dos outliers, que a gente traduziu aqui para o português como excluídos, dos excluídos mais difíceis, né? Mas acho assim, que em termos do grande download que a gente faz ali de informação, é muito importante essa coisa de que, vamos encontrar o Salomão, que é o pai, até na mitologia, né? É o pai do Roboão, né? O grande rei Salomão e tal. Então a gente vai encontrar o Salomão, aí completando o que eles disseram no episódio passado, o Salomão, ele é o resultado do trabalho do irmão do Serac, né? E que herdou do irmão do Serac características como quer dizer, de novo, segundo a leitura dos humanos olhando para aquele robô, né? Para aquele cérebro eletrônico, né? E a gente tem essa coisa da obsessão deles por controlar o futuro da humanidade, que, na minha opinião, é parte do que a Dolores, do que fez com que a Dolores se identificasse com os seres humanos, né? Tipo, nós estamos todos no mesmo Westworld aqui. Temos algo para resolver e tal. E aí, a partir daí, o que eu achei mais legal é essa ideia de que a maneira de resolver a situação deles foi controlar as variáveis aparentemente incontroláveis, né? Como é que vocês se sentem em relação a isso? O que vocês acharam disso? Eu só queria pontuar uma coisa, que eu não sei se a Dolores mudou o plano no meio do caminho ou se esse era o plano original dela desde o começo. Independentemente de qual for o caso,
eu acho que essa parte da memória do Caleb e tal ficou muito bem amarrada. Eu gostei da explicação do Francis. A única coisa que eu questiono é justamente essa ideia de que talvez ele tenha sido escolhido desde antes pela Dolores, ou se a Dolores achou ele no meio do caminho e resolveu mudar de ideia. Mas essa parte do passado dele ficou bastante bem amarrada. Pra mim, eu gostei da explicação do lance da memória, do sistema de recondicionamento que o Caleb passou. Eles falam que o recondicionamento funciona apenas em 1 a cada 10 pessoas, né? Então, ou seja, tem um sucesso de 10% apenas. Uma outra coisa que tinha me passado batido até agora, e que ontem o Francis acabou aparecendo mais, e aí eu fui olhar, o Francis é interpretado pelo Kid Cudi, que é um rapper que já ganhou Grammy e tal, e eu juro, ele tinha aparecido só de relance nos outros episódios. Você não tinha reparado? Aí ontem que ele apareceu um monte, eu falei, cara, eu conheço esse cara, o que ele já fez? Aí eu fui olhar, e ele é um rapper, ele é ator também e tal, mas é um cara que já ganhou Grammy e tal. Mas voltando, assim, eu gostei da explicação. O nosso Tinder de mercenário que a gente tinha falado, na verdade era uma criação do sistema, né? Isso é legal também, essa história, quer dizer, o aplicativo é uma criação do sistema para que os próprios outliers caçem outros outliers, né? Então, era tudo uma grande manipulação. E a outra coisa que foi chocante de toda essa revelação que a gente teve a hora que o Caleb tá conversando com o Salomão, é que existe um sistema de armazenamento desses outliers que lembra muito o que faziam com os hosts no parque, né? A única diferença é que em vez deles ficarem em pads ligados, todos nus, eles ficavam dentro de câmaras criogênicas. E aí tem uma outra questão, que é, quando eles estão chegando nesse lugar, aparece um holograma do Serac, né? E na verdade é uma mensagem pro Jean-Mi, que é o irmão dele. Fala, se você tá vendo esse holograma, então você acordou, né? Isso. No final das contas, me parece que também o Serac tinha uma esperança de arrumar, entre aspas, o mundo e recuperar essas pessoas. Não sei, talvez eu esteja sendo um pouco romântico, mas ele poderia ter simplesmente matado todas essas pessoas, e ele não mata e nem deixa viver, o que talvez seja ainda mais cruel, né? Porque as pessoas ficam lá. Eu não sei, eu acho que seria um pouco mais dessa segunda opção, assim, porque quando ele fala essa mensagem, ele dá essa mensagem pro irmão dele, ele fala que a esperança dele é que o irmão seja uma nova versão dele mesmo, né? Então que a parte de reprogramar tenha dado certo com ele, e dá a entender também que ele passou por uma coisa parecida, porque ele fala também, eu não sou o homem que eu era, sabe? É isso que eu ia falar. Boa, do jeito que ele fala, não me parece que seja exatamente só porque o tempo passou, sabe? Parece que ele mudou. E uma coisa que eu gostei muito, né, do episódio, como eu já tinha mencionado, toda essa interação do Solomon com a Dolores e o Caleb, eu achei muito legal. E a voz dele é a voz do Jean-Mi, né? Eu fui até checar, tal, é a voz do ator que faz o Jean-Mi, então é o criador mesmo. E eu achei muito interessante essa interação deles com o sistema e o próprio sistema colocando, tipo, falando com a Dolores, porque a Dolores, ela, assim, né, pra gente ela é toda poderosa e tal, e em certa parte ela mas o sistema coloca ela um pouco no lugar dela, assim, de falar, sabe, assim, você só, tipo, você é um robô, sabe, você não é tudo isso que você acha que você é um produto da Delos, né? Eu sou uma inteligência artificial. E aí, tipo, eles têm esse momento, assim, que você fica até, nossa, mas se ela talvez, assim, ele tem um pouco de razão, de um certo ponto, assim, e aí ele conta a história do Caleb, né? Eles têm essa coisa de, enfim, ele revela um pouco do que aconteceu, e aí eles têm esse momento também da Dolores falar o que ela quer fazer e pedir essa última simulação que ele fez, né, há 15 anos. E ele começa a fazer ela, mas fala, chegou alguém, né? Chegou alguém, e a gente tem esse momento com a Maeve e tal, que a gente vai falar mais pra frente. Porque eu acho que esse diálogo dele com a Dolores, ele é bem interessante, porque é tratar esses personagens como personagens, né? Quer dizer, o Salomão, ele tem uma personalidade forte. E tem uma coisa muito legal, porque
ele tem uma opinião sobre a situação, ele vai e fala aquilo tudo pra Dolores, né? Que não tá errado, embora ele também é um produto da Insight, né? Então, de uma maneira ou de outra, ele também é um produto, mas é engraçado isso, né? Ele é uma mente que se julga superior, né? Assim como a Dolores, de certa forma, pelo menos por algum tempo, ela se julgou superior à humanidade e tal. E aí, isso tudo que ele fala pra ela e tal, mas ela convence ele a fazer o que ela quer, basicamente com 2 ou 3 frases, quer dizer, você vê como os personagens, eles têm realmente personalidade ali, tipo, é um traço, não, uma arrogância ali e tal, mas com uma boa argumentação, ela põe ele no lugar dele e faz ele fazer exatamente o que ela queria que ele fizesse, enquanto ela vai terminar o plano dela, que vai ser o encontro dela com a Maeve. E aí, o que vocês acharam? Então, eu tava esperando pra chegar nesse ponto, né? Eu acho que tem o diálogo que a Isa trouxe da Dolores com o Salomão pedindo essa última estratégia. E aí, o Caleb tem todo esse diálogo maior que a gente acabou de falar. E tem a questão da luta da Maeve com a Dolores, que eu acho que existe uma mudança de posição das duas, né? A Dolores claramente não quer lutar com a Maeve. Ela, inclusive, insiste na ideia de que elas não são necessariamente inimigas, né? E a Maeve tem essa postura de enquanto você existir, a existência da minha filha está ameaçada. A Maeve continua com essa fixação de se reunir com a filha, o que, sendo bem honesto, a essa altura pra mim parece até um pouco besta, sabe? Eu também achei a mesma coisa. Eu acho que essa motivação da Maeve, pra mim, não tá mais fazendo tanto sentido. A minha anotação aqui sobre isso mas por que elas estão brigando mesmo, né? Tipo... Exatamente. Eu confesso, não que, de novo, como personagens complexas, com sentimentos ligados e contraditórios, não que elas não pudessem discordar e brigar e tal, mas personagens inteligentes como elas, eu acho a Maeve tá brigando com ela até bizarro, assim, tipo, elas tinham que estar justamente unidas por de uma isso, maneira. Eu concordo. Ao mesmo tempo, uma coisa que depois, refletindo e fazendo minhas anotações depois do episódio, que eu pensei então, se a Dolores sabe que a Maeve vai matar ela e ela guardou aquela quinta pérola, e obviamente que isso tudo é uma teoria, né? Porque é uma teoria, eu não tenho como saber. Mas partindo-se do princípio de que essa teoria tá correta, ou seja, a quinta pérola é pra Dolores voltar e dar a entender que possivelmente a Maeve vai matar ela fala isso pro Caleb, talvez a Dolores precisa que isso aconteça. De novo, a Dolores que parece que sabe o que vai acontecer desde o começo, e é por isso que a questão do Caleb ficou um pouco dúbia pra mim, quer dizer, não me parece que a Dolores mudaria de plano no meio do caminho, porque aparentemente ela sabe o que vai acontecer desde o começo, mas então se ela sabe, talvez ela precise que a Maeve mate essa versão da Dolores, pra que a Maeve de repente, sei lá, tenha alguma iluminação e entenda um plano maior e que elas não necessariamente precisam ser inimigas, entendeu? Eu acho que faz sentido, até porque, assim, no momento da luta delas, que senti um pouco do que o Maron falou, né, assim, que justamente por elas serem tão inteligentes e tão incríveis é que esse momento não parece tão genuíno, talvez, não parece que seria necessário ser dessa forma, mas eu fiquei questionando, assim, né, putz, a Dolores, quando eles chegam nesse lugar, nessa instalação, ela consegue controlar um drone ali, e com a arma dela, ela mata 7 pessoas de uma vez só. E aí, com a Maeve, ela não consegue ter o mesmo tipo, ativar o mesmo tipo de defesa, sabe? Ela fica tão vulnerável assim, perto da Maeve. Eu achei meio confuso essa, assim. Se ela realmente quisesse lutar com a Maeve e ganhar, ela poderia. Eu acho que a Maeve é uma personagem que não pode ser controlada. Ela tem que ser convencida, sabe? Talvez essa seja uma das características mais importantes e algo que, por exemplo, vai ser a ruína do Serac, né? Quer dizer, o Serac nunca tem realmente a aliança da Maeve. Ele é um antagonista que tá tentando controlar ela e que, na história das histórias desse tipo, nunca acaba bem. E eu acho que uma observação sobre a Dolores é que eu acho assim, a Dolores tem um plano, ela sabe que ela não tem necessariamente domínio de todas as variáveis e que quando ela vai, por exemplo, confrontar a Maeve,
ela não sabe se ela vai voltar, né? Ela vai tentar e tal, mas ela não sabia se ela ia voltar. Tanto é que ela se arrasta até o pulso eletromagnético e eu acho que tem várias incertezas reais ali. Ela não tem como saber que tudo que ela planejou ela vai conseguir executar e tal. Então acho que o que talvez seja o brilhantismo, pode ser que a gente tenha uma outra conclusão no final da temporada, mas o que parece ser o brilhantismo da maneira como a Dolores enxerga essas situações é que a Dolores sabe que ela precisa de plano de contingência, ela precisa de saídas alternativas, ela sabe que não existe plano completamente perfeito, que ela tem que improvisar, que ela tem que ter alternativas e tal. Eu gosto disso na maneira como ela parece agir, né? E um outro ponto interessante, que é o que coloca até mesmo a maneira como a Charlotte a Chardores, a Dorlotte tá enxergando a situação, é que parece que até tem na ideia das fusões dos personagens, né? O Musashi, mais sábio, fundido com a Dolores, ele enxerga o plano de uma maneira mais serena, né? A Charlotte, na fusão com a Dolores, ela é mais egoísta, né? Não, como assim você quer que eu me ferre, né? Desde o primeiro momento e tal. Porque, no fim das contas, a Dolores estava pronta para morrer também. E essa é uma revelação importante desse episódio, né? Porque parecia que a Dolores estava jogando os outros na linha de tiro para morrer, como se todos fossem descartáveis, mas ela também se vê como descartável e passível de desaparecer, né? Então o plano é um pouco mais complexo do que todo mundo vai morrer e eu vou ficar, né? Todas as minhas variantes vão se dar mal. Eu acho que é assim, nós todos somos descartáveis por esse objetivo maior. Enfim, foi a minha leitura um pouco da situação ali. Deixa eu perguntar uma outra coisa pra vocês. Perguntar não. Tem uma outra questão que você trouxe, que a hora que a Dolores aperta lá o pulso eletromagnético que, entre aspas, desliga tudo, Salomão, e né? as duas, Salomão inclusive, né? É que o Salomão tava pra dar um aviso pro Caleb, né? Bem na hora em que a Dolores aperta e a gente não fica sabendo esse aviso, muito menos o Caleb. Por diversas vezes o Salomão, por diversas vezes não, mas acho que em 2 vezes no episódio, ele dá a entender que existem algumas alternativas para essa estratégia que não são viáveis para o Caleb, no sentido de que talvez ele morra. Né? Essa estratégia final ele tem que recalcular, porque as pessoas, os operadores, é o termo que ele usa, na verdade, para essa estratégia, estavam mortos ou armazenados ali naquele grande freezer, né? Ele recalcula a hora que ele vai dar o último recado, a Dolores aperta o pulso, desliga tudo, a gente não fica sabendo qual é esse recado. E na última cena do episódio, o Caleb vê o corpo da Dolores e aí ele escuta uma voz falando que existem instruções para eles, e a impressão que a gente tem é que ele olha para alguém, não sei. Isso. Vocês acham que de repente o Salomão migrou para algum corpo de host? Ou o que vocês acham? Eu acho que o pulso eletromagnético servia não só para desligar o Salomão, como para desligar todos os refrigeradores e começar a acordar as pessoas que estão ali. Eu acho que temos ali o último ato, que é um pouco contraditório, né? Porque digamos que aquele pulso eletromagnético tinha sido colocado ali pelo próprio Serac. Então ele sabia que se um dia o pulso eletromagnético fosse ligado, os refrigeradores seriam desligados, se é que isso aconteceu. Mas enfim, quando desliga os refrigeradores, a minha sensação é de que a gente vai ter um monte de excluídos acordando e voltando para o sistema, aumentando a confusão do sistema perfeito que eles tinham desenhado e tal. E eu arriscaria dizer que aquela voz ali é a voz do irmão do Serac. Faz sentido. Inclusive, uma das minhas perguntas era o que aconteceu com todos aqueles humanos armazenados ali. Apertam o pulso eletromagnético que desliga tudo, ou essas pessoas iriam morrer, ou essas pessoas seriam liberadas, né? Então, eu tenho essa pergunta. A outra questão que eu queria fazer com vocês, e essa é uma questão que eu fiquei pensando muito, eu não consigo chegar numa resposta. Será que é uma pessoa real? A gente tem alguma prova de que ele é uma pessoa? Eu não sei também. O tempo todo... E a série também quer fazer isso com a gente, né? Mas isso. Não dá pra ter certeza. Até porque eu fiquei pensando muito nisso quando... pela história dele, né? Por tudo que ele... Já que ele tem tanto acesso a essas opções, a essas previsões, as próprias drogas e a reprogramação, e pelo que ele diz também pro irmão dele, né,
na mensagem, Uhum. eu não sei. Se ele não for, assim, das duas uma, ou ele não é uma pessoa, né? Ele também é uma versão, um sistema, enfim, uma inteligência artificial. Eu diria ou que ele já foi uma pessoa, mas não é com mais, certeza. entendeu? É que é o Ou que ele dá a senão, entender ele- pela frase dele pro irmão, né? Ou senão ele, tipo assim, já fez uma reprogramação nele que enfim, transformou ele numa outra coisa, sabe? Eu acho que das duas uma. Eu acho que assim, todas as interações dele, personagens que a gente já conhecia de outras temporadas, ele é um holograma, né? Uhum. A gente tem aquela cena dele num avião, tem um episódio que ele aparece num avião, né? Acima das nuvens Isso. e tal. Uhum. Mas ele tá sozinho, chega um cara uma hora pra dar um funcionário, pra dar um recado de que algo aconteceu, mas o cara não encosta nele, e ele tá lá. Enfim, o meu ponto é que talvez ele tenha sido ou incorporado, ou ele mesmo tenha virado o sistema, entendeu? E na verdade, o Serac é só uma manifestação visual do sistema Roboão, e ele já não existe mais, entendeu? Acho bem Pode possível. ser. E eles deixaram as brechas para essa interpretação em vários momentos. Quer dizer, a gente também acha que a gente só vai resolver no próximo episódio. No próximo e último episódio da temporada. Só uma questão que não quer dizer nada, porque esses teasers eles são feitos pra enganar. Tem uma cena no teaser do último episódio em que o Serac tá apontando uma arma pra cabeça do Caleb. Pra mim não quer dizer nada, não garante nada, entendeu? Mas é só pra deixar isso no ar aí. Isso, pois é. O teaser do último episódio faz isso, mostra uma Dolores, né, desmontada, aparentemente. Então tem um monte de coisa aqui. Assim, gente, eu sempre chego nesses últimos episódios falando assim, como é que eles vão amarrar tanta ponta no último episódio? Eu sempre termino essas temporadas apavorado. O trabalho que esses caras têm de amarrar um monte de ponta no episódio final. É impressionante. Porque tem muita coisa pra... assim, eles não têm que resolver tudo, né? Eles têm que fechar um arco, porque afinal de contas eles têm a 4ª temporada pra continuar um monte de coisa. Eles também estão deixando pontas pra se resolver mais na frente, claramente. A gente não vai ter todas as respostas do universo nesse próximo episódio. Ainda bem que eles estão deixando ganchos para próximas temporadas. A história, eu não sei se de repente eles mudaram o plano no meio do caminho, mas a história que a gente sabe do que saiu sobre a série é que inicialmente os criadores da série tinham um plano de 5 temporadas. Tá? Isso não quer dizer que vão ser 5 temporadas, quer dizer que eles podem ter repensado e redistribuído a história para ela funcionar em 4, ou seja lá como for, mas eles tinham vários níveis dessa história para desenrolar. Então, legal, assim, acho que a gente não precisa resolver tudo, mas acho que a gente precisa resolver pelo menos as questões prementes dessa história, para não ficar um monte de coisa que a gente fica confuso no final. Espero que a gente consiga ter essas respostas no último e explosivo episódio da 3ª temporada. Então é isso, né? Estamos aqui ansiosos para o último episódio. Também tristes, porque é o último episódio, possivelmente a gente só vai ver a série em 2022, o que significa que o podcast também voltaria só em 2022, mas felizes porque vai ter essa chance também, né? Felizes porque teremos uma 4ª temporada. Isa, e aí? Suas impressões finais aí? Eu tô muito curiosa pra ver o próximo episódio, pra saber o que eles vão fechar, o que eles vão deixar em aberto também, e na expectativa, né, pra esse series finale, acho que sabendo que vai ter uma nova temporada... Season final. Não faz isso não que você mata a gente do coração. Uma nova temporada eu acho que dá um pouco de alívio, sabe? Em saber que existe a possibilidade deles também poderem resolver algumas outras questões com um pouco de mais calma. Mas vamos ver, a gente vai ver semana que vem. Então vamos nos encontrar semana que vem, segunda à noite, né? Novamente, para as nossas análises, impressões, emoções sobre o último episódio da temporada. Aguarda aí que a gente também tá mega ansioso para tentar responder todas essas perguntas que estão quicando por aí, não é? Então, gente, vamos lá, né? Até semana que vem, né? Um beijo para todos. Até semana que vem. Tchau, gente. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO, Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira.
produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.